Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Turco e estou aqui com vocês com mais uma aula para o Prepara Enem. Hoje nós vamos comentar sobre um tema bastante importante que é a biotecnologia, beleza? Vamos começar então, Vamos falar um pouquinho também sobre as ferramentas dessa biotecnologia. Tranquilos, vamos lá. Pessoal, a principal ferramenta da biotecnologia chama-se enzima de restrição. A enzima de restrição, ela corresponde à principal ferramenta e a mais cobrada nas provas de vestibular, inclusive o Enem. O que a enzima de restrição faz? A enzima de restrição, ela corta o DNA em pontos específicos. Mas não é qualquer ponto, não. As enzimas de restrição, elas cortam o DNA num ponto específico chamado de sequências palindrômicas ou sequências palíndromas. Ô Turco, mas o que é uma sequência palindrômica ou sequência palíndroma? Sequência palindrômica ou palíndroma são sequências que constituídas de 4 a 8 pares de bases nitrogenadas. Tá? O DNA vocês sabem que o DNA é constituído por sequências de bases nitrogenadas. Essas sequências de bases nitrogenadas, tá? Elas podem ser reconhecidas pelas enzimas de restrição. E as enzimas de restrição, elas nada mais são do que tesouras biológicas, ou seja, elas reconhecem determinados pontos específicos do DNA e a partir desses pontos específicos, então, cortam o DNA. Tá? Então, se você me escutar em prova enzimas de restrição, pense imediatamente em tesouras biológicas, tá? Cortadoras de DNA. Ô Turco, e essas sequências palindrômicas? Como é que são essas sequências palindrômicas reconhecidas pelas enzimas de restrição? As sequências palindrômicas, elas são constituídas de 4 a 8 pares de bases nitrogenadas. Essas sequências de pares de bases nitrogenadas, reconhecidas pelas sequências palindrômicas, permitem, então, com que ela atue, reconheça e corte. Beleza? Então vamos lá, revisando. O que é uma enzima de restrição? É uma tesoura biológica. Aonde foram descobertas as primeiras enzimas de restrição? As primeiras enzimas de restrição foram descobertas dentro de bactérias. Na verdade, as enzimas de restrição são enzimas bacterianas, também conhecidas como endonucleases de restrição. Ao longo da evolução, tá, as bactérias acabaram desenvolvendo essas enzimas com o objetivo de impedir com que elas sejam infectadas por vírus. Quando o vírus chegava ali, e injeta o seu material genético dentro da bactéria, para evitar com que o DNA viral se incorporasse ao DNA da bactéria, ao longo da evolução elas desenvolveram um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa nada mais é do que as enzimas de restrição. Ou seja, as tesouras biológicas que cortam o DNA em pontos específicos chamados de sequências palindrômicas ou sequências palíndromas. Essa é a primeira ferramenta da biotecnologia. Sem ela, não existe técnica de DNA recombinante, não existe manipulação de material genético, não existe nada. Então a enzima de restrição é a mais importante. E o que é, só revisando, o que é uma sequência palindrômica? É uma sequência constituída de 4 a 7 pares. É uma sequência constituída de 4 a 8 pares de bases nitrogenadas. Tá? Hoje, atualmente, se conhecem mais de 1000 tipos de enzimas de restrição. Beleza? Jóia. Continuando, além das enzimas de restrição, nós também temos, tá, as chamadas DNA ligases. Quando uma enzima de restrição, corta o DNA em pontos específicos, olha os pontos ali, A enzima de restrição, ela reconhece pontos específicos, tá? Esses pontos, nesse caso aqui, a enzima de restrição, ela reconheceu a sequência GAATTC. Na outra, GAATTC. Esqueci de falar uma coisa. As enzimas de restrição, elas reconhecem sequências palindrômicas. Mas as sequências palindrômicas são o quê? Na verdade, são sequências de bases nitrogenadas de uma das fitas, tá? Que na fita complementar é a mesma sequência, só que lida em sentido contrário. Ou seja, lê a palavra ama de trás da direita para a esquerda, ou lê a palavra ama da esquerda para a direita, é a mesma coisa. Isso é uma sequência palindrômica. Tá? Independente da forma como você leia, a sequência é a mesma. Então, se você lê 5 linhas, 3 linhas, GAATTC, de 3 linhas para 5 linhas, GAATTC é a mesma. Então, essas são as sequências reconhecidas pelas enzimas de restrição. Beleza. No entanto, após a utilização das enzimas de restrição, quando eu quero proporcionar a mistura de material genético,
tá? Por exemplo, entre DNAs diferentes de espécies diferentes, por exemplo, eu devo aplicar a mesma enzima de restrição em cada um dos DNAs. Então, suponha que eu tenha o DNA de uma espécie 1, onde eu aplique a enzima de restrição X. Aqui eu tenho o DNA da espécie 2, onde eu aplico a enzima de restrição Y. A partir do momento que as enzimas de restrição fazem o corte do DNA, tá, geram extremidades semelhantes. Ó. Reparem vocês que as extremidades são semelhantes. Essas extremidades em formato de L, onde eu tenho uma cadeia mais curta e uma cadeia mais longa, são chamadas de extremidades coesivas ou extremidades adesivas. E nesse ponto, então, é aqui que permite então a ligação. Depois de cortado pelas enzimas de restrição, atua uma outra ferramenta da biotecnologia. A outra ferramenta da biotecnologia nada mais é do que a DNA ligase. A DNA ligase, então, ela une os fragmentos de DNA. E a partir do momento que ela une os fragmentos de DNA, eu tenho um DNA recombinante. Ou seja, eu misturei o DNA da espécie 1 com o DNA da espécie o quê? 2. E com isso eu obtive um novo sequenciamento de DNA. Eu obtive uma nova sequência de bases nitrogenadas. Eu manipulei o material genético com a ajuda, no entanto, de duas enzimas. As enzimas de restrição que cortaram o DNA e a DNA ligase, que proporcionou a união. Lembrando que a DNA ligase, ela une nucleotídeos da mesma cadeia do DNA. A DNA ligase, ela promove a chamada ligação fosfodiéster entre os nucleotídeos da mesma cadeia do DNA. Então está aqui, o DNA recombinante. Outra ferramenta importante da biotecnologia é o plasmídio bacteriano. O que é o plasmídio bacteriano, turma? A bactéria ela tem dois DNAs, um DNA principal e um DNA secundário. O DNA principal ele é responsável pela reprodução, pela multiplicação da bactéria, tá? Enquanto o DNA secundário ele é responsável pela resistência bacteriana, pela determinação da produção de algumas toxinas importantes para a bactéria. No entanto, esse DNA secundário, que é o plasmídio bacteriano, ele pode se autorreplicar, ou seja, independente da bactéria dividir, ele pode dividir, tá, sozinho, tá, pela ação da DNA polimerase. No entanto, o plasmídio bacteriano ele pode ser inserido, retirado da bactéria sem prejuízo da bactéria, não causa a morte dessa bactéria. Então, por isso, os cientistas passaram a utilizar o plasmídio bacteriano como um vetor, um transmissor. Ele carrega o gene de interesse para dentro da bactéria, fazendo a bactéria, então, fazer a leitura desse segmento de DNA. E a partir do momento que a bactéria faz a leitura desse segmento de DNA, a bactéria passa a sintetizar, então, a substância de meu interesse. Tá entendido? Então vamos dar uma olhada nisso aí, ó. Vamos só fazer uma leitura rápida. Plasmídios. Muitas bactérias possuem, para além da molécula de DNA principal, pequenas moléculas de DNA em cadeia dupla, os plasmídios. Geralmente, os genes dos plasmídios não são essenciais à sobrevivência da bactéria. Foi o que eu já acabei de dizer. Podendo ser retirados, podem replicar-se independentemente da molécula de DNA principal, podendo fundir-se a ela. Então, olha aqui, ó. O plasmídio para a gente, então, é considerado um vetor, pois eu vou inserir o gene de interesse no interior do plasmídio. O plasmídio bacteriano, então, vai levar o gene de interesse para dentro da bactéria. A bactéria, então, vai fazer a leitura desse gene de interesse e passar a sintetizar a substância de meu interesse. Beleza? Então, vamos dar uma olhada. Gente, pessoal, essa técnica que eu vou mostrar para vocês agora é a técnica do DNA recombinante. É uma das técnicas mais cobradas no Enem, é uma das técnicas mais cobradas em qualquer prova de vestibular, tá? Pois envolve as três principais ferramentas que eu acabei de trabalhar com vocês. A primeira ferramenta, que é a enzima de restrição, a segunda ferramenta, que é a DNA ligase, e a terceira ferramenta, que é o plasmídio bacteriano. Então, acompanhem só como é que funciona a técnica, tá? A bactéria, então, seleciona-se uma bactéria. Da bactéria retira-se o plasmídio bacteriano. Isolado o plasmídio bacteriano, usando enzimas de restrição, seleciona-se o gene de interesse no DNA principal. O gene de interesse, então, selecionado, nesse caso, vamos sugerir que seja o gene determinante da insulina, por exemplo. Com a mesma enzima de restrição, abre-se o plasmídio bacteriano. E com a DNA ligase, eu vou unir
o fragmento, o gene de interesse ao plasmídio bacteriano. Nesse momento, eu passo a ter um plasmídio recombinante, eu passo a ter um vetor recombinante. Esse vetor que é o plasmídio vai levar o meu gene de interesse para onde? Para dentro da bactéria. E a bactéria, então, vai proporcionar a leitura desse gene, sintetizando a substância de meu interesse. Isso aqui é um breve resumo. Vamos lá, vamos ver como é que funciona a mesma técnica. Então, lá, ó, revisando. A abertura da molécula de DNA do plasmídio num ponto específico pela enzima de restrição. Isolamento do gene de interesse na outra molécula de DNA. Seria a molécula o quê? Doadora do gene de interesse. Recorrendo às enzimas de restrição do mesmo tipo. Por que tem que ser do mesmo tipo? Para formar extremidades coesivas ou chamadas extremidades adesivas. Junção do gene a inserir no plasmídio e de DNA ligase. De DNA e gase de DNA. Ou seja, eu vou unir o gene, tá, de interesse ao DNA principal da bactéria. Ligação do gene ao plasmídio, formando DNA recombinante. Tá? Eu vou reintroduzir, então, o plasmídio dentro da bactéria, e a bactéria, então, vai passar a sintetizar o meu gene, a substância de meu interesse. Pessoal, é isso aí. Se eu fosse vocês, tá, eu não deixaria de dar uma olhada na parte de biotecnologia. Tá? Eu enfatizaria para a prova do Enem, principalmente, sobre enzimas de restrição, sobre DNA ligase, sobre plasmídio bacteriano, envolvendo a técnica do DNA recombinante. Eu sei que nosso tempo aqui é muito curto, mas eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos relacionados a essa técnica. Muito obrigado.